vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Especial Halloween. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Estão gostando aí da Semana Deu Merda junto com o nosso Halloween? Pra gente dar aí aquela aliviada nos ânimos, dar um pouquinho de risada. Vai ter novidade pra vocês durante essa segunda temporada. Então, vamos que vamos. Hoje eu tô trazendo a história do senhor Adeir. Ele pediu pra neta dele, a Júlia, contar pra gente, escrever pra mim, pra gente falar sobre um acontecimento do passado dele, que tem muito a ver aí com penumbra. É uma história um pouco mais pesadinha. Então, bora começar? O senhor Adeir aí, ele, quando mais jovem, né, quando criança, ele foi criado com muita dificuldade. Ele morava aí numa roça, já sendo assim, uma roça próxima a uma cidadezinha pequena. Então, a cidadezinha já era pequena e ele morava ali na roça ao redor daquela cidade. Ou seja, se precisasse comprar alguma coisa, buscar alguma coisa, seria nessa cidadezinha. Cidadezinha essa que não tinha, principalmente naquela época. Não tinha aí hospital, esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de cidade, bem interior mesmo. Mas, mesmo sendo uma cidade pequena assim, a religião, né, a parte da igreja e tudo mais, sempre foi muito forte e muito fervoroso, vamos dizer assim. Então, o senhor Adeir, ele cresceu nesse meio, né, com a religião aí muito dentro ali daquilo que ele ouvia de outras pessoas e tudo mais. Cresceu com a mãe sendo uma mulher muito religiosa, mas por conta ali da vida dele ser uma vida muito difícil e ele ser muito pobre, e pobre mesmo, gente, de já ter passado fome, de ter tido assim, um fubazinho para poder comer, sabe? Uma sopa bem rala, inclusive, porque não podia usar muito fubá, sabe? Uma coisa bem difícil mesmo, bem complicada, principalmente naquela época. Vários filhos para uma senhorinha cuidar. Então, era essa dificuldade e a realidade que ele vivia. E ele foi crescendo, vendo toda essa dificuldade aí da família e tudo mais. E ele passou a se revoltar com tudo que era religioso e tudo mais. E ele dizia, né, naquela época, e a crença da mãe dele e tudo mais, era a crença evangélica. E ele sempre questionava isso, né? Cadê o Deus da mãe dele? Onde que o Deus estava, já que ele não olhava para os filhos que ele dizia ter passando fome, com as dificuldades do mundo e tudo mais. E ele cresceu nessa revolta. E naquela época ele não conhecia a palavra ateu, mas basicamente, com as explicações que ele me deu no momento que a gente estava conversando, ele acreditava nisso, ele era um ateu, né? Não tinha muito conhecimento sobre a ciência, mas ele não acreditava em um ser superior. Senhor Adeir, passado um tempo, casou. E ele casou com uma moça religiosa, bem religiosa na época, a dona Clotilde. Dona Clotilde, uma mulher muito religiosa, e eu tô falando dona porque ela é uma senhorinha, tá, gente? Mas naquela época ela era uma jovem, eles casaram jovens ainda, em volta aí dos seus 20 anos. E eles casaram com muita dificuldade, né? As rosas utilizadas no casamento eram rosas que tinham ali na região mesmo, onde eles pegavam no pé, assim. Não tinha foto nem nada, mas ela foi me explicando, né, o tipo de flores que tinha para colocar no arranjo de cabelo. Enfim, na verdade, as fotos já existiam, mas não tinha chegado ali naquela época, né? Era muito difícil conseguir
tirar uma foto e fazer um registro aí desse momento. Então, eles começaram a vidinha deles. E aí, assim, o que tinha para fazer era tirar um leite. Eles tinham um gadinho ali, outro aqui. Eles ganharam, né, 2 cabeças de gado quando eles casaram. Fizeram um casamento na igreja, segundo o seu Odeir, somente por causa da Clotilde. Porque por ele, nem na igreja, ele teria ido, né? E ele, muito apaixonado, eles começaram a ter filhos. Eles já tinham, nessa época, 5 filhos pequenos para Dona Clotilde cuidar ali de todo mundo. Dona Clotilde trabalhava dando aulas ali na roça, utilizava da igreja para ser como uma escola, para dar aula para aquelas criancinhas ali, e ela recebia pela prefeitura. Enfim, mais ou menos assim que funcionava na época. E muita dificuldade. O senhor Odeir, ele viu a vida dele se transformando basicamente na vida do pai e da mãe dele. E ele viu que as coisas estavam extremamente difíceis e ele não queria que os filhos dele crescessem como ele cresceu, né? Então ele tinha essa revolta. E aí, a Dona Clotilde meio que levava ele para a igreja meio que sem querer, para ele ajudar, né, a levar as crianças e tudo mais, ali naquela roça mesmo, na igreja na roça. Eles moravam perto dos pais do Odeir, enfim. Foram ali para a igreja e o senhor Odeir, ele ouviu uma palavra na igreja nesse dia, falando da seguinte forma: o pastor falando. Satanás é persuasivo, irmãos. Se você desejar a riqueza deste mundo, se você desejar mulheres, se você desejar dinheiro, ele vai te dar. Basta você prometer algo a ele, que ele te dá. Mas Deus te quer com ele. O mundo com Deus é melhor. Nada disso vale a pena, nada que ele tem para oferecer vale a pena. Enfim, foi basicamente isso que o pastor falou. E o pastor estava dando ênfase ali, enquanto Deus é maravilhoso, as coisas de Deus é muito melhor, enfim. Só que o senhor Odeir, ele prestou muita atenção nessa parte que o pastor falou. E aí ele começou a pensar sobre isso. E a pensar, minha alma ele pode levar, mas pelo menos minha família vai ter uma condição de vida boa. Então, o senhor Odeir, ele começou a colocar o demônio, né? Aí o Satanás em prova. E ele começou durante o momento que ele estava ali trabalhando, tirando leite, roçando algum lugar, fazendo uma plantação ou algo do tipo, ele começou a falar em voz alta, porque ali ele estava sozinho. Então ele começou a falar em voz alta. Se você existe, me prova. Eu quero ficar rico. Pode levar minha alma. Me prova, eu quero. Me prova, o tempo todo. Até que um dia, ele recebeu em sonho algo macabro. Ele teve um sonho muito lúcido. Ele se deitou junto com a esposa, as crianças ali num outro quarto, num sobradinho. E nessa noite começou a chover. E nesse sonho ele via só escuro e 2 olhos vermelhos olhando para ele com uma voz muito grave falando para ele: se você deseja as riquezas desse mundo, você terá que me adorar e fazer algo para mim. Você deverá subir amanhã naquela montanha que tem próximo à sua casa com aquela novilha e entregar ela para mim em meu nome. Você deverá matá-la, retirar o coração, colocar sobre ela o coração e proferir as palavras. E nesse momento, eu não vou trazer aqui, o senhor Odeir lembra das palavras até hoje, mas eu não vou repetir essas palavras aqui. Foi mencionado um pacto.
Durante esse sonho, ele recebeu as instruções para ele fazer um pacto com o demônio. E aí, no sonho, o Sr. Adair pergunta de que forma que o demônio, irá fazer com que ele se torne uma pessoa rica, uma pessoa próspera. E ele responde que será através de números de um sorteio, como um jogo, Esses jogos que a gente conhece, tipo de lotérica, essas coisas. E aí o Sr. Adair vira para ele e fala: como eu saberei que isso não é apenas um sonho e que eu realmente tenho que fazer o que está me pedindo? E aí ele disse que um pouco antes, do horário, apareceria um morcego do lado de fora da casa do Sr. Adair e ele rodaria 3 vezes em volta de si mesmo em um sentido e 3 vezes ao redor no outro sentido, horário e anti-horário. E esse seria o momento que o Sr. Adair deveria começar a subir o morro e preparar a novilha. O Sr. Adair acordou assustado desse sonho e já era de manhã, ele foi fazer os afazeres dele. E ao chegar à noite, ele começou a ficar ansioso, preocupado para saber se aquilo realmente iria acontecer e era verdade e tudo mais. Até que chegou um horário, Sr. Adair foi para o lado de fora de casa e ele viu o morcego fazer 3 vezes no sentido horário e 3 vezes no sentido anti-horário, dar ali uma volta em torno de si mesmo. E aí o Sr. Adair pegou a novilha e foi subindo. E antes dele sair, a esposa dele falou com ele: onde você está indo com essa novilha? Ele falou: não, é porque tá com jeito de chuva aí, eu vou mudar ela de lugar porque é perigoso cair raio e tal. Ela falou: mas é perigoso cair raio em você também, né, Adair? Ele falou: não precisa se preocupar comigo, tá tudo bem, pode ir dormir com as crianças. E ali ela ficou dentro de casa, tranquila, e acreditou, no que ele tinha falado. Então, subiu o Sr. Adair naquele morro, à noite, pouco antes da meia-noite, chovendo, com muito trovão e relâmpago. E aquela chuva grossa de se molhar muito mesmo. Então ele pegou a novilha e foi subindo. E uma das orientações é que o Sr. Adair teria que perfurar a novilha e tirar o coração dela para fora e colocar em cima do corpo da novilha esse coração, E deixar lá. E proferir as palavras, enfim, seria mais ou menos isso. Não quero trazer aqui muitas questões, muitos métodos aqui que foram utilizados, Enfim, chegando lá, o Sr. Adair preparou, nesse morro, a novilha, colocou e com dor no coração, segundo ele matou a novilha, tirou o coração, colocou do jeito que ele queria, proferiu as palavras e no momento que ele terminou de proferir as palavras, caiu um raio bem perto dele e da novilha, um raio assim. E pouco depois que esse raio caiu, as palavras foram ditas: o pacto está consumado. Você me deve e vai fazer tudo que eu ordenar. Deste momento até a sua morte, andarei ao seu lado. Ali, o Adair se arrepiou todo e ele já começou a ficar com muito medo, porque foi uma coisa assim
com muito medo. E aí o Adeir começou a ficar extremamente perturbado e preocupado com o que ele tinha feito. Passado isso, o senhor Adeir voltou todo encharcado e ele estava com sangue ainda, então ele foi se lavar para a esposa dele não ver e tudo mais. E ele foi para dentro de casa se deitar. E aquele morro era um morro muito alto, gente. Ele subiu assim, durante muito tempo subindo o morro até chegar lá em cima. Foi bem no pico do morro mesmo. Então, era um local onde a esposa dele não tinha tanto acesso. Ela não tinha por que subir lá, né? Então, ela não veria aquilo, enfim. Durante aquela noite, o Adeir, ele teve um sonho com os números que sairiam naquele jogo, né? Naquele sorteio que ia ter. Enfim, ele teve um pesadelo que continha esses números, mas que a todo momento falava sobre almas que ele teria que obedecer. E aí, em um certo momento desse sonho, nesse mesmo dia, ele recebeu uma proposta dizendo, né, dessa voz que estava proferindo para ele, grossa assim, falando para ele que ele teria que levar a esposa dele a isso também, a deixar de crer em Deus, a levar a esposa a acreditar nele e tudo mais, que se ele não fizesse, levaria a alma, enfim. Adeir acordou extremamente assustado. Ele anotou os números que ele sonhou, mas assim que ele finalizou, ele começou a se arrepender. E naquele dia ele trabalhou muito mal, com um mal-estar muito grande, uma vontade de vomitar, ansiedade, sentindo um peso sobre ele, e ele passou a escutar gargalhadas em torno dele. E na hora do almoço, ele foi para casa, né? Voltou para casa, porque às vezes a pessoa, quando ela trabalha na roça, né? Ele e os companheiros, quando tem companheiro assim, costuma levar marmita e almoçar lá na roça mesmo, né? Lá na plantação e tal, para não ter que voltar em casa, porque fica longe, enfim. E nesse dia ele voltou e acabou dormindo ali na sala, depois do almoço, durante um tempinho, antes de dar a hora dele voltar lá para a plantação, né? E aí, dessa vez, ele teve um sonho num pasto verde, assim, com um céu muito azul. Era, assim, amplo, né? Diz ele que não tinha montanha. Era como um pasto grande, enorme, com um céu muito azul. Ele sentia uma brisa, um vento, assim, muito gostoso e muitas árvores. E ele sentiu uma voz como um trovão mesmo, diferente do que ele tinha visto das outras vezes, que falava com ele da seguinte forma: você é meu filho e sua mãe ora por você e pela sua alma. E você não poderá entregar sua vida nas mãos dele. Você é pertencente a mim e a coisas boas. Tem muita coisa boa planejada para você e para sua vida. Você terá que quebrar esse pacto para você viver o melhor que eu tenho para você. Bom, essas foram as palavras que ele ouviu, né? Que foram proferidas ali para ele. Ele acordou assustado. E naquele momento ele resolveu contar para a esposa o que tinha acontecido. E ele se abriu para ela, contou e falou que ele queria dar um futuro melhor para os filhos. E chorando, sabe? Ele falou que esperava o melhor para os filhos, que ele estava arrependido, que ele queria uma vida boa, que ele queria dar o melhor para os filhos, que ele não importava com a alma dele, mas que ele queria dar o melhor. E ali, naquele momento, a esposa dele se assustou muito, né? E começou a orar, repreender, enfim, fazer aquilo que a religião dela havia ensinado para ela, né? Que ela deveria fazer nesses casos. Levou ele até o pastor e eles oraram muito tempo,
Só que o pastor falou que não seria fácil, que algo já estava concretizado, queria realmente demorar para acontecer. E que ele teria que fazer algumas coisas durante um certo período. Então, teria ali um momento de jejum, oração, ir até a igreja, ir no monte, entre outras coisas que ele teria que fazer para poder quebrar isso. E ele teria que ir na igreja, enfim. E aí, o senhor Adeir, ele começou a fazer aquilo que precisava ser feito, extremamente arrependido do que ele fez. E no caminho da igreja para a casa dele, era muito distante. E a moto dele estragou. E aí, em um determinado dia, ele, voltando da igreja, a esposa tinha voltado com um casal junto com as crianças, porque estavam ali um pouco de tempo de chuva também, enfim. E ele falou, não, pode ir com os meninos que não vai me caber ali dentro do carro e eu retorno a pé. E ele voltando para a casa, enquanto ele estava andando, ele sentiu uma presença muito forte com ele, uma presença muito pesada, muito forte. E de repente, ele viu ao lado dele um cachorro muito grande, com os olhos muito vermelhos, rosnando e proferindo ali algumas palavras. Segundo ele, o cachorro não falava, mas ele ouvia como se o cachorro estivesse comunicando com ele, e o cachorro estivesse muito bravo, falando que ele estava quebrando o pacto com ele, que ele estava fazendo algo que não deveria, que ele levaria a alma dele da mesma forma, independente de quem ele procurasse. Enfim, foi falando várias coisas com ele, né? E no decorrer de todo esse período dessa quebra de pacto, ele teve várias visões, várias coisas, ele sempre se sentiu perseguido. E o senhor Adeir, ele falou pra mim, Rayane, eu senti muito medo. Eu sempre senti medo, fui muito medroso. Já teve momentos que eu fiz xixi na calça ao ver algo que eu fiquei extremamente espantado de ver, de olhar, apareceu na minha frente. Eu passei a ter visões durante o meu dia. Eu tinha visões de como se eu estivesse dentro de vulcão, como se eu estivesse na beirada de vulcão. E ouvia coisas ruins, ouvia risada dentro de casa. E começou a acontecer também de pratos quebrarem. Naquela época, né, existia muita coisa de alumínio também. Então aquilo que não dava para quebrar, caía, amassava, espatifava dentro de casa. Começou a ter bastante coisa. Houve um momento que a esposa dele pegou os filhos e foi para casa de alguns parentes para poder ficar, porque ela não estava conseguindo ficar dentro de casa. E ela não quis que ele fosse porque aquilo estava acontecendo por causa dele, né? Mas ele continuou persistindo ali em tudo que ele deveria fazer. Teve um dia também que ele estava voltando com uma filha dele, que é a filha mais ou menos ali do meio, né? E ela tinha aí por volta de uns 10 aninhos ali nessa época. E ele veio pegando na mãozinha dela e ela falou pra ele, papai, tem alguma coisa nos seguindo. E ele ouvia rosnados, ele olhava para trás e via. E a filha dele também passou a ver. Ela via coisas no escuro, via vultos. E até que chegou determinado dia, determinado momento, que foi pedido para ele, né, fazer algumas coisas, tanto jejum, uma oração, vigília, subir no monte à noite. E ele foi fazendo até o momento em que ele sonhou com aquele pasto novamente, falando para ele que eis que tudo se fez novo e que aquele pacto ali havia sido quebrado e que ele estaria livre, mas que ele teria que continuar, né? Pregando a palavra, falando sobre Deus, falando sobre aquilo que ele acredita, enfim, e trazendo essa palavra. E
de acordo com o que foi falado para ele, cumprindo a missão dele neste mundo, nessa terra. Então, ele passou a espalhar a palavra, enfim, né? Tudo isso aí que tem de acordo com a fé dele. Gente, essa história é bem pesada. Quando eu ouvi, eu me arrepiei toda. E aí, independente da religião de vocês que me ouvem e tudo mais, né? Não vamos aí proferir nenhum tipo de palavra ruim ou desmerecer a fé de outras pessoas, independente da religião, tá bom? Isso é o que o Sr. Adair trouxe para mim. Essa é a história dele. E a neta dele veio junto com ele, né? Ele tem baixa audição, então ela foi ajudando essa comunicação entre a gente. E hoje ele é bem senhorzinho mesmo. E ele foi contando as coisas, então essa é a história dele, é a realidade dele, tá bom? Então vamos aí respeitar. E se você tem alguma história que envolva coisas desse tipo, ou coisas de outra religião, independente da sua história, conte pra mim, que aqui toda e qualquer história será abraçada e poderá ser contada, né? Que eu tenho recebido vários e-mails e várias mensagens, então eu tô fazendo uma ordem de prioridade, eu vou ter que fazer uma planilha, eu adoro uma planilha. Vou ter que fazer uma planilha para contar aqui, mas conte para mim a sua história através do e-mail, boracomeçarpodcast@gmail.com, ou pode entrar no grupo do Telegram e me chamar no privado e me mandar a sua história. Nós temos um grupo do Telegram para comentar sobre as histórias e falar um pouquinho, então entre no grupo para você ver o que outras pessoas estão falando e também para você ficar por dentro das histórias, comentar, mesmo que você não queira conversar, não goste muito de grupo, entra lá para você ver o que as pessoas estão comentando, né? E deixa o seu comentário aqui na plataforma de áudio onde você me ouve. E só para deixar aqui para vocês, ele foi conferir, tá? Depois o jogo, ele deixou anotado e tudo, ele conferiu o jogo e se ele tivesse jogado, ele tinha ganhado. Como ele não jogou, ninguém ganhou aquele jogo e aquele jogo ele foi acumulado. Mas os números que saíram no sorteio foram exatamente os números que o Sr. Adair tinha. O Sr. Adair, ele guardou esse papelzinho com os números durante muito tempo dentro da Bíblia dele. E a esposa dele viu, alguns filhos dele viu, então tem isso falado, né? Que os números realmente foram aqueles do sorteio, a esposa dele na época conferiu e realmente foi, e ele não jogou porque ele se arrependeu logo depois, né? E aí ele não jogou e não ganhou, mas tem isso confirmado, mas depois de um tempo também esse papelzinho foi jogado fora, ele acabou desfazendo desse papelzinho que tinha essa anotação. Bom, bem macabro essa história, eu me arrepiei toda, e independente aí daquilo que você acredita, é muito importante a gente ter certeza das decisões que a gente toma com relação ao mundo espiritual, viu, gente? Os acordos que a gente faz, as coisas que a gente promete, façam coisas que vocês sejam capazes de cumprir e que vocês realmente queiram. Riqueza nenhuma desse mundo compra a nossa liberdade, a nossa felicidade. Ali na família, a família ficou perturbada durante muito tempo, muita coisa acontecendo, o casamento dele foi abalado. Depois disso, ele ainda teve muitas brigas com a esposa dentro de casa, algo que ele sempre se deu muito bem com ela. Mas depois disso, né, depois de algum tempo, chegou a levar anos, tudo se estabilizou e ficou tudo bem. E um adendo que eu faço aqui, gente, é que depois que tudo isso passou, né, as coisas foram melhorando, o Sr. Adair conseguiu um outro emprego, o Sr. Adair foi dando tudo certo e aprimorando, e depois disso os filhos, né, foram saindo de casa, casando, e com muita luta, cada um ali foi começando o seu próprio negócio naquela cidadezinha pequena, e hoje os filhos deles são bem-sucedidos, né, em questão assim, não são ricos,
mas têm uma vida estável, conseguiram estudar os filhos em faculdades hoje em dia. Seu Adair é muito orgulhoso, né, dos netos estarem estudando, inclusive a neta que me escreveu também estuda, né, e já tem aí uma boa proposta pro futuro. Alguns netos já viajaram até para outro país, então ele sente muito orgulho de tudo que aconteceu e, segundo ele, também tem as mãos de Deus nisso tudo, esse cuidado, né, que Deus sempre falou que tinha um cuidado sobre ele. E apesar disso tudo, ele sente medo até hoje. Ele tem medo da morte, ele tem medo disso tudo, que ele confessou pra mim, que às vezes até chora, né? A neta dele também, ele começou a ficar emocionado, a neta dele acalmou ele um pouquinho. E é isso. A neta dele vai estar no grupo pra ler e passar aquilo que for mais tranquilo pra ele e também pra quem comentar lá na plataforma de áudio, né? No Spotify. Tem a opção de comentário, então deixe seu comentário de uma forma gentil pro Sr. Adair aí. Para quem não sabe, é só você, enquanto você estiver ouvindo a história, você abaixa aí, arrasta para cima que vai aparecer a opção de comentários para você comentar essa ou outras histórias do podcast. Me dê 5 estrelas aí na plataforma, porque me ajuda demais. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Aguardo a opinião de vocês. História cabulosa. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários da plataforma de áudio ou lá no nosso grupo do Telegram. Lá você interage com outros ouvintes, tem acesso à opinião de outras pessoas e fica por dentro de tudo. Nos siga nas redes sociais. Bora Começar Podcast. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. E lembre de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos uma nova história. Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, editora, diretora e idealizadora do podcast. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!